Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre um gênero discursivo denominado podcast. Os podcasts têm sido popularmente agora utilizados por várias pessoas e é importante a gente aprender que existem alguns recursos que nos permitem desenvolver a habilidade auditiva e nos apropriarmos aí de vários saberes de diferentes áreas do conhecimento por meio de recursos auditivos, né? Então, a gente vai estudar aí com mais detalhes o que são os podcasts. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ajudando vocês a ampliarem um repertório linguístico dentro da disciplina de língua portuguesa, né? O meu colega Carlos está aqui comigo, ajudando nesse momento, né? E ajudando vocês também a construírem os conhecimentos. Hoje a gente tem um conhecimento novo para muitos de vocês e bem interessante. Parabenizo por estarem aí nos prestigiando. Então vamos ver o que elaboramos. Então você já ouviu algum podcast? Só para a gente iniciar uma reflexão, né? É um recurso auditivo, né? Então a gente trouxe uma reportagem cuja manchete traz a seguinte indagação: o que é podcast? Saiba tudo sobre os programas de áudio online. Populares no Brasil, programas de áudio online crescem 21% ao mês desde janeiro de 2018. Quem escreveu foi a Ana Letícia Loubach para o Tech Tudo, publicado no dia 30 de dezembro de 2019. E o que são podcasts? Vejam, podcasts são programas de áudio que podem ser baixados da internet ou reproduzidos em serviços de streaming. Organizados em uma série de episódios, os podcasts podem tratar de diversos temas, desde política, entretenimento e esportes, até sexualidade. É possível ouvir os episódios individualmente ou assinar o programa, que geralmente é gratuito. Como gravar um podcast? O primeiro passo para gravar um podcast é definir qual será o tema do programa. O podcaster precisa ter 3 pilares em mente: o que quer comunicar, para quem quer enviar a mensagem e a forma como deseja falar, né? Então aqui a gente tem apenas ali algumas definições, algumas explicações sobre o que são podcasts, né? A partir ali da publicação de uma reportagem, né? E aí a gente propõe para que vocês possam também elaborar um podcast e ter essa oportunidade de desenvolver a oralidade, ok? Então vejam, após vocês definirem o formato do podcast, com ou sem entrevistas, a presença de convidados ou não, qual seria a sequência sugerida para a elaboração do conteúdo do podcast? Então é importante organizar em tópicos, né? Primeiro definir um tema, elaborar um roteiro simples, colocar em tópicos a sequência do que será falado, pesquisar dados estatísticos importantes e levantar informações que devam ser mencionadas. Então, a gente traz essa proposta de atividade para a elaboração de um podcast e algumas reflexões aqui também sobre estrangeirismos, que são aquelas palavras que passaram a ser incorporadas à língua portuguesa, palavras de origem de outras línguas, né, outros idiomas. Então, o estrangeirismo é o emprego de palavras, expressões ou construções alheias ao nosso idioma, são incorporadas por meio de um processo natural de assimilação de cultura ou pela proximidade geográfica. É um fenômeno linguístico que acontece de maneira espontânea e se referem aí aos empréstimos linguísticos para se referir a objetos e ideias, né? Na nossa atividade Mão na Massa, a gente traz aqui algumas dicas para vocês planejarem um podcast, né? Definir um tema, nossa sugestão são as fake news, né? Determinar o tempo de duração do seu podcast, pesquisar diferentes notícias sobre ele, fazer uma seleção dessas notícias, escrever um roteiro e uma música de fundo, né? Não se esqueçam de apresentar os locutores, o detalhamento da discussão do tema, né? Verificar a pontuação adequada, se orientar com relação aos direitos autorais, certo? E algumas dicas aí para a locução é que a linguagem seja objetiva, clara e direta, certo? Então, nesse vídeo nós abordamos aí brevemente as características do podcast. Espero que tenham gostado e até breve.